Voltando com mais um vídeo, e dessa vez quero apresentar algumas obras de Yuri GL que fiquei feliz por ter conhecido. E devo dizer que antes eu fiquei enrolando muito a leitura de algumas obras da lista, e dando prioridades a outras, e no fim demorei pra ler. Porém, quando conheci, fiquei completamente fascinado de tão bom que eram. E daí surgiu a ideia do vídeo. Provavelmente o vídeo será curto, ou não, dependendo do que eu for enrolar, já que não quero entrar muito em detalhes para não dar spoiler. Como sempre, vou apenas resumir brevemente a história de cada obra e mostrar a sinopse. O resto fica com vocês. Além disso, tentei incluir na lista obras que são particularmente desconhecidas, ou seja, algumas das obras mais óbvias não estarão presentes na lista, mas pretendo trazer outro vídeo sobre isso. Só que antes quero que comentem aí quais dessas obras da lista irei mencionar vocês já conheciam, mas que ainda não leu. E se já leu, se tem alguma como favorito, ou pelo menos tinha como favorito, sou curioso, comente. Para ser sincero, eu costumo ler poucos manhwa, que são obras chinesas. Na maioria das vezes, o romance não avança, e o fator principal é que na China, cenas de beijo entre pessoas do mesmo sexo são proibidas, o que faz com que os autores censurem essas cenas. Mas voltando ao assunto, comecei a ler mais manhwa graças a uma obra que chamarei de Green Tear. Foi a que mais me surpreendeu, pois não é uma história rasa, como eu pensei que seria a princípio. O início da história é muito agradável de acompanhar, e como a obra tem poucos capítulos, a evolução do relacionamento entre as personagens é bem perceptível. Também foi interessante observar que, enquanto de um lado temos uma personagem livre, do outro temos uma personagem com problemas, especialmente em sua família. Por fim, quando finalizei a minha leitura da obra, eu fiquei muito pensativo sobre como a autora, o autor, conseguiu tratar com delicadeza o tema, já que atualmente as leis na China estão muito fora do senso comum. Bom, já digo que o final é maravilhoso, garanto que irão terminar de ler com um sorrisão no rosto. Antes de seguir para o próximo, bora conhecer mais sobre a história. O manhwa apresenta uma história de romance que começa com uma situação de chantagem. A protagonista é uma aluna de honra que é ameaçada pela vadia do Chá Verde, da turma após o término da aula. A vadia do Chá Verde ameaça expor um segredo vergonhoso da aluna de honra. Se ela não fizer o que é pedido, a aluna de honra, que é descrito como uma certinha, e a vadia do Chá Verde como uma pessoa que as pessoas nunca imaginariam fazer algo como uma chantagem. No entanto, ao longo da história, um romance fofo se desenvolve entre as duas personagens, originando a partir do mal entendido da chantagem. O relacionamento entre as personagens se desenvolve positivamente, e a vadia do Chá Verde é mostrada como não sendo uma pessoa ruim que parecia ser. Bom, para quem tá curioso sobre esse vadia do Chá Verde, no próprio manhwa explica, no início mesmo já explica o que significa, então é isso aí, fica aí a curiosidade. Seguindo para o próximo, se há um mangá cuja história eu não consegui tirar da minha cabeça, esse é Cirque Arachne. A história tem apenas 6 capítulos, mas é extremamente divertida de acompanhar. A trama é simples, duas personagens se conhecem em um circo de acrobacias. Daí elas começam a trabalhar juntas. O desfecho é excelente. Apesar da trama ser simples, ela é desenvolvida de uma maneira que pega muito e deixa aquele gostinho de quero mais no final. A história apresenta os personagens que, ao longo do relacionamento das personagens principais, desempenham um papel importante para que tudo dê certo no final. A personalidade da Charlotte é cativante. No início, ela parece estar perdida em seu próprio mundo, mas a chegada de Tete, uma personagem tímida e alegre, expande o seu mundo ao redor. A sinopse é bem curtinha, mas no mínimo interessante, já que envolve uma temática que até então eu não vi em nenhuma HGL. Tete acaba de se juntar ao Cirque Arachne, um grupo de acrobatas que viaja por todo o mundo realizando apresentações. Durante uma dessas apresentações, Tete fica absolutamente hipnotizada pela performance de uma mulher chamada Charlotte. Ela é tão talentosa e cativante que Tete não consegue desviar seus olhos dela. Este momento tem um impacto profundo em Tete, e ela começa a ficar obcecada. No entanto, ela sabe que seu tempo no Cirque Arachne pode ser muito bom se ela conseguir descobrir mais sobre Charlotte e explorar os sentimentos que estão sendo despertados nela. Se tem uma obra fofinha e com um design lindo, é esta obra. E ler novamente já foi suficiente para entrar no meu ranking de manhwa mais divertido. Na trama acompanhamos uma garota que é filha de uma atriz e super estrela. Basicamente, durante a obra, vemos a garota shippando sua mãe com outras modelos, mas principalmente com a sua idol favorita, que na obra ela é chamada de Tia Shen. O que faz o manhwa ser interessante de ler é que todo momento há momentos icônicos, e em certos momentos você acaba torcendo pelo chip. No entanto, houve uma coisa que me incomodou um pouco. Na história, a autora optou por mostrar a história por diferentes aspectos, com o personagem principal tendo 4, 6, 14 anos, e isso me deixou meio confuso em algumas partes durante a leitura. Mas vai de cada pessoa. Nessa parte minha acabei me confundindo, mas deu pra ler tudo certinho, então tranquilo. Outra coisa que me chamou muito atenção no manhwa foi sua abordagem semelhante ao Couple of Mirrors, além de algumas referências a outras obras e Yuris populares. Como ainda está sendo lançado, não houve um grande desenvolvimento na história, mas é agradável acompanhar o pouco que foi mostrado até então. A história acompanha uma jovem que é excessivamente leal à sua mãe, uma atriz famosa. No entanto, a situação muda quando ela descobre uma série de fotos na internet que mostra sua mãe posando de forma íntima com suas co-estrelas femininas. Essas fotos aparentemente mostram sua mãe compartilhando momentos íntimos com outras mulheres, de uma forma que amigos comuns não fariam. Bom, e é isso a sinopse. Fala até bastante coisa, na verdade, sobre a obra. Sério, de todos os gêneros e Yuris que eu já li, Ikemen é o que mais me chama a minha atenção, principalmente por me deixar super curioso sobre o que irá acontecer adiante na história. Na trama temos a personagem Satomi, que se apaixona por um garoto, só que mais tarde é revelado que, na verdade, a pessoa por quem ela se apaixonou não é um garoto, mas sim uma garota. E é a partir daí que a história começa.
ou quase isso. A trama avança lentamente, sem ser chato, na verdade é fantástico. Eu fiquei super curioso para saber mais sobre o que iria acontecer, e quando o garoto, entre aspas, com quem ela se apaixonou, revela sua verdadeira identidade, se torna um dos momentos mais lindos da obra. Não teve como eu não me apaixonar por esse tipo de história. Aqui vai algumas curiosidades. A escritora do mangá, Mochi, é a mesma que escreveu e desenhou a história Sorry But I Am Not Into Yuri, e a artista é a Major Koide, que escreveu e desenhou uma das antologias de Adachi Toshimamura. Bom, vou deixar aí tudo na tela pra vocês verem tudo certinho. Apenas uma curiosidade aqui no meio disso tudo, beleza? Bom, bora pra sinopse agora. A sinopse é curtinha e descreve bem o desfecho do mangá. Oguma Satomi nunca teve um relacionamento antes. Um dia ela se apaixona por um garoto mais jovem e bonito em sua turma, sem saber que na verdade ele é um garoto. E por último temos um dos mangás que mais li, e em todas as vezes foi uma experiência diferente, com pequenas coisas que só fui percebendo ao longo das outras leituras. A trama não é nada complexa, mas o relacionamento do casal principal é um pouco mais complexo. Aqui acompanhamos Shio, uma garota que ama trabalhar no mundo de desenvolvimento de jogos. No entanto, certo dia ela perde um emprego e fica sem ter onde morar. E é aí que entra outra personagem, Ritsuka, a proprietária do condomínio que oferece uma moradia para Shio em troca de sexo, será? Bom, a história começa basicamente desse jeito e eu gostei muito de como o relacionamento delas é construído. Ritsuka desconta os aluguéis em troca de passar os dias com a Shio, e inicialmente a Shio fica muito em dúvida se gosta de mulheres ou não. Mas no fim, a história se trata de amor, independentemente do gênero. E em uma certa parte no mangá mais pro final, há uma cena linda que se passa em um planetário natural. E ainda, a história apresenta uma personagem secundária, fantástica, que ajuda Shio a entender seus verdadeiros sentimentos no final. Sobre a Setouchi, a personagem secundária, também é apresentada em background a sua história. Apesar de mostrar pouco dela, eu tive um carinho enorme pela personagem. Bom, eu o que dizer sobre o final da história? Sem palavras, deixo o resto com vocês. Por enquanto é isso que eu tenho para dizer sobre a obra. Queria me prolongar mais, mas teria que dar spoilers, se não é o objetivo. A sinopse é relativamente grande, mas explica muita coisa da obra. Um dia, a desempregada Chio está atolada em problemas e tentando escapar da realidade, quando a proprietária bate em sua porta. Ela está há 3 meses atrasada no aluguel. A solução da proprietária? Faz sexo comigo. Assim as duas começam a viver juntas, uma comédia romântica que aparentemente começa com sexo. Mas o que Shio, uma mulher heterossexual de 24 anos, deve fazer? E essas foram as obras. Gostaria muito de saber se vocês conhecem algumas da lista, ou não. Comente. Pretendo trazer outro vídeo com o mesmo tema, só que relacionado a anime. Bom, antes do vídeo finalizar, eu gostaria de dizer pra vocês me seguirem lá no Twitter. Vou deixar tudo na edição, tudo certinho aí. Também estou fazendo live na Twitch, é mais relacionado a jogos. Se você curtir e tal, me segue lá. E estarei fazendo algumas lives lá no meio da semana, em algumas vezes, beleza? Muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui. Faça o que quiserem. Até a próxima.